Tudo bom? Deu certo. Finalmente, tudo Sauda- bem. Saudações. Obrigado. Boa tarde. Mas, Temos já 22 pessoas conosco já, pessoal. Então, Alessio, e as 22 Hum. pessoas, quando quiserem, nós estamos prontinhos. Vamos fazer a pontualidade britânica, né? Então, primeiro, pessoal, primeiro, boa tarde a todos aí. Queria agradecer aí a vocês a audiência de estar participando de mais um webinar aqui conosco na Intecnologia. Creio que a maioria de vocês já me conhece, né? Sou o Alessio Alves, da IN, sou o Head of Sales da IN Tecnologia. E para esse webinar a gente vai contar com a presença de pessoas ilustres, né? Conosco a Mariana Pereira, que é VP da Darktrace, né? Ela hoje cuida de uma área muito importante dentro da Darktrace. E o Leonardo Saba, que é o Head para a parte de analistas da Darktrace, né? A parte técnica da Darktrace no Brasil, né? Então, agradeço aí a oportunidade de vocês estarem aqui conosco e obrigado, Mariana, e obrigado, Léo, aí também por essa oportunidade de estar compartilhando um tema tão relevante, né? Que hoje nós vamos apresentar aí aos nossos amigos aqui o nosso relatório anual de ameaças, né? Que a Darktrace acaba de publicar. Então, a gente vai ter um conteúdo bem relevante aí para todos nós, tá bom? Mariana, se você puder passar o próximo slide, eu vou só falar um pouquinho de IN, depois eu abro aí para a palavra para vocês, tá bom? Então, para quem não conhece ainda, né, a IN é uma empresa aqui de Goiás, a gente está em mais de 15 anos aí de mercado, onde nós focamos no mercado de tecnologia de cibersegurança e infraestrutura. Mariana, se puder, a próxima página, por gentileza, também. Para isso, nós contamos aí em diversos pilares, né? A gente trabalha, então, com a parte de segurança em nuvem, segurança para aplicações, segurança de acesso, parte de identidade, parte de endpoints e diversos pilares aí dentro do ecossistema. Com isso, nós temos vários fabricantes aqui conosco, né? Nós somos um parceiro, fomos reconhecidos no último ano fiscal como parceiro destaque na América Latina com Darktrace, né? Temos também Sophos, Fortinet, Acronis, Deline, Microsoft, WatchGuard e para o mundo cloud a gente trabalha aí com o GCP. Bom, próximo slide, Mariana, por favor. E alguns dos clientes que nós temos aqui, clientes esses que utilizam soluções já hoje da Darktrace ou também de outros players que nós representamos, inclusive como case de sucesso e clientes extremamente relevantes que trabalham com as soluções da Darktrace, que são early adopter. Depois a gente pode até aprofundar um pouquinho e falar um pouquinho mais desses projetos aí. Bom? Bom, pessoal, acho que o meu primeiro recado aqui está dado, então eu trago aqui a Mariana e o Saba para que eles possam trazer o recado. E a ideia é que esse é um bate-papo bastante interativo, tá? A parte de perguntas está aberta, e no final nós temos também uma pesquisa de satisfação que faz nos ajudar a melhorar cada dia mais aí os nossos webinars e melhorar o nosso, os nossos conteúdos aqui. Bom, Mariana, sabe, vontade. Muito obrigada, Alessio. Então, e vamos ficar de olho nesse painel de Q&A mesmo. E a gente pede, por favor, interrompam o fluxo, façam as perguntas. Tem na agenda um pouquinho de tempo no Q&A no finzinho, mas às vezes isso são só 3 minutos, e aí a gente perde o contexto da pergunta. Então, por favor, façam suas perguntas. Como o Alessio falou, o relatório de 2024 já tinha sido publicado em fevereiro. É, acredito, inclusive, que Alessio vai ter uma versão em breve em língua portuguesa, certo? Sim, Que vai ser disponibilizada. sim, a gente disponibiliza para o pessoal, pode ficar tranquilo. É só o Fantástico. pessoal responder a nossa pergunta lá de satisfação. Coloca no última pergunta lá, quero o relatório, e nós mandamos lá para o pessoal. A última pergunta tá Fantástico. uma caixa lá, tá bom? E hoje, então, o que que a gente vai fazer? Nessas sessões, hoje a gente vai ver um pouco das histórias que estão por trás das histórias que estão no relatório. Então, o relatório é bem abrangente, mas a gente vai entrar muito mais no específico de algumas histórias que compõem, que fazem
que estão por trás dos trends que aí foram estudados ao longo do ano. Vamos falar então um pouquinho de tudo isso que está na agenda. Vamos jogar um jogo de bingo um pouco modificado, é, que a gente, com o prêmio, ofereceu o relatório, mas então todo mundo vai ganhar. Então vamos lá. Destaques. Não é Death by PowerPoint, a gente promete, tem muitos slides que são screenshots de produto, demonstrando os cases, demonstrando as ameaças. Mas rapidamente, Léo, quais eram os principais destaques de 2024? Legal. Antes de mais nada, obrigado, Mário, obrigado, Alessio, pela oportunidade. Prazer estar aqui com vocês de novo. Bom, no primeiro semestre do ano passado, o relatório compreende todo o ano de 2024, então todos os eventos, todos os incidentes que o nosso FOC viu, recebeu, tratou, analisou no ano de 2024, viraram dados estatísticos para o nosso IA trabalhar em cima. E daí o que a gente viu de resultado, assim, um takeaway em um nível mais executivo, que 40% das atividades de campanhas envolvidas nesses ataques foram relacionadas à exploração de dispositivos publicados na internet, ou dispositivos com a cara exposta para a internet, como a gente costuma chamar. Em detalhes, a gente vai ver isso mais tarde um pouquinho. E na segunda metade do ano, a gente viu um shift um pouco maior para o roubo de informações, para as campanhas apontando para o roubo de informações. Então, a gente vê uma tendência no primeiro semestre de um foothold inicial, ou seja, de uma capacidade ou de uma tentativa de violação do perímetro da rede, para que se tivesse o primeiro acesso, e no segundo semestre já o roubo de informações, ou seja, a extração dessas informações dos alvos que foram comprometidos, Mário. Interessante, inclusive, essa linha que divide o ano, né, do mês entre junho e julho, porque também no segundo ponto, o Remote Access Trojans, também vimos um aumento significativo na segunda metade do ano, que sobe para 46% das campanhas, que é um 4x de aumento em comparação com os primeiros 6 meses, onde era só 12%. Exatamente. E um outro ponto crítico identificado é que, principalmente no segundo semestre, a gente viu um uso muito alto de malware as a service, serviços que são vendidos aí no mercado, enfim, de ferramentas maliciosas, ou de malware, ou de ataques, enfim, o que quer que seja, um aumento de 40% em relação ao primeiro semestre, ou seja, os atacantes usando serviços de malware disponíveis para conseguir o sucesso nas suas campanhas de ataque. Então, Até pela quase facilidade, né? Exatamente, aumenta a facilidade. Mas, inclusive, uma das coisas que eu acho interessante é quase como se a primeira metade do ano fosse, assim, várias tentativas. O que é que vai dar? E detectando que essas são as campanhas que mais dão sucesso para o investimento dos atacantes, na segunda metade do ano são aquelas que eles mais investem. Então, eu acho que vai ser interessante, Alessio, a gente ver agora, na primeira metade de 2025, como que esse período se compara com a segunda metade de 2024, mas a gente vai ter que esperar mais um ano para fazer Um essa ano. análise. E como o Léo já mencionou, são as campanhas que o SOC da Dark3 está analisando. Então, esses não são os trends globais, né? A gente tem muitos relatórios globais de terceiros, de companhias que fazem em uma base de dados maior ainda. Nós estamos olhando simplesmente o que está acontecendo na nossa base de clientes. Então, Léo, o que os analysts estão analisando? Legal. Para começar, para um pouco de luz sobre o nosso SOC, é um SOC que funciona, obviamente, 24/7, uma operação follow the sun. Todos os dados que a gente recebe através da Darktrace, que está instalado nos clientes, de todos os clientes que usam Darktrace, são analisados pela nossa IA, os eventos são gerados, mas o nosso time de analistas também usa uma série de ferramentas e, obviamente, a capacidade analítica deles para olhar para tudo isso, entender tendências, para criar artigos que são gratuitos, publicados no blog, que detalham claramente cada passo do ataque. Então, mesmo que você não seja um usuário da Darktrace, a gente recomenda muito a leitura desses artigos ou o uso deles numa resposta a incidente ou num threat hunting, porque existe lá muita informação que está associada a essas campanhas que a gente vê. Então, o nosso time faz toda essa análise, coleta a informação no ano todo, no início do ano seguinte,
e trabalha para determinar todas as tendências, as campanhas mais importantes que foram vistas, as vulnerabilidades que foram mais exploradas, obviamente. E aí todo mundo que tem a resposta autônoma habilitada, mesmo que tenha sofrido algum tipo de ataque, foi protegido pela resposta autônoma. E nossa capacidade de detecção não depende de algo que já é conhecido. Inclusive, a gente vai falar de um caso muito interessante um pouco mais para frente, que a gente descobriu algo um pouco antes do que chamam de Zero Day. Então, Marissa, eu vou deixar para você um pouquinho para frente. E aqui é uma coisa onde a gente vai pedir para vocês usarem o Q&A para sugerir nomes. O que que se trata de quando é 2 semanas antes do Zero Day estar no dia zero? É quase um negative day. Mas não vamos antecipar isso ainda não. Vamos falar de um assunto que a gente não escapa quando faz um relatório de ameaças, que é o assunto de ransomware. Por quê? Porque ransomware vai aparecer em várias capacidades, inclusive aquilo que o Léo estava falando, de furto de dado, entra no esquema do ransomware, porque tem o vazamento de dado, porque, sim, vai ter a encryption, mas tem também o vazamento para ameaçar a publicação, toda uma série de segundas tentativas também de extorsão daquela que poderia ser o resgate. Vamos falar especificamente do Ransom Hub, um serviço de ransomware as a service, que também puxa aquela terceira tendência, né? O malware as a service, que também é um trend crescente. E Ransom Hub, que foi detectado pela primeira vez no finzinho de 2023, aparece durante o ano de 2024 de forma importante. Durante a preparação do relatório, foram estudados 3 casos específicos, e acho interessante que esses 3 clientes, cada um tinha uma configuração ligeiramente diferente no sentido de quais eram os produtos e serviços da Dark3. Um que tinha acesso, inclusive, ao Managed Detect and Respond, que então gerou alerta no nosso SOC, que fez com que o time de analistas e o nosso time de SOC estivesse apoiando e acompanhando a campanha do primeiro momento. Ou seja, o nosso time de SOC pega o telefone, liga e fala: olha só, teve esse incidente, já fizemos um primeiro passo de acompanhamento. Mas aí também, depois daquela primeira alerta, o SOC enviou vários alertas adicionais conforme o ataque estava propagando. Provavelmente uma situação onde não tinha a resposta autônoma habilitada, mas sim estava em Human Confirmation Mode. Esse foi neutralizado e esse ataque não progrediu. Porém, teve um segundo e terceiro caso, onde a resposta autônoma não estava habilitada. E aqui o cliente não tinha contratado, né, essa resposta autônoma da IA, o que significa que o ataque progrediu até o fim, ou seja, teve o vazamento de dados que foi seguido, teve a exfiltração, teve também the encryption dos dados, e ali a equipe da Dark3 conseguiu oferecer um mínimo de apoio de qualquer forma, começando com análises e investigação de como que o ataque pode ter começado nesse ambiente específico, uma lista dos dispositivos infectados, detalhes de como o ataque se propagou dentro daquele ecossistema e o registro dos arquivos criptografados que tinham uma extensão de um código muito específico, que era .B2202A. Essa era, digamos assim, a firma do artista. E eu queria, então, compartilhar com vocês um pouquinho as imagens de como que esses clientes vivenciaram esses vários pontos. Primeiro é a questão que o Cyber Analyst, que é um elemento básico, no sentido, ele é incluso em todos os deployments da Dark3, então a IA, de qualquer forma, se não pôde fazer a resposta, tudo bem. De qualquer forma, faz uma investigação, junta todos os elementos que estão dentro do perímetro de visualização da IA para conseguir juntar todas as informações e explicar de forma muito human-friendly o que aconteceu. Nessa tela aqui, vocês estão vendo talvez uns espaços pretos. No preto, por exemplo, aqui, onde os dados foram ocultados por uma questão de privacidade, mas essa já é o primeiro nível do relatório que mostra o como que o ataque desenvolveu dentro desse ecossistema. Mas, obviamente, isso não é um relatório como se deve, certo? Então, a gente vai querer ir além disso para poder puxar no detalhe todos os sistemas, todos os dispositivos que foram envolvidos.
Aqui a gente, então, veja alertas que começam a partir do dia 11 de setembro, às 6 horas da tarde, hora local do cliente, o scanning dos devices, os SMB rights, o Suspicious Directory Replication Services Activity, mais SMB rights de Suspicious. Aqui tem, né, aquele step by step de todas aquelas atividades. Não vamos entrar numa situação de alert fatigue, a IA, então, entende que isso é atividade que faz parte da mesma campanha, do mesmo ataque de ransomware. Esses eram ransom hubs. E junta eles nesse único relatório. Onde a gente teve o cliente, como esse aqui, que não estava com a resposta autônoma habilitada, a gente vê, inclusive, no dia 13, aquela atividade de criptografia de forma massiva, 100% de, né, do 100% até aqui, acho que é 35 o pontinho, mas também os graphs, onde está tendo os tags e as alertas geradas para avisar os seres humanos: oi, atenção, está tendo uma coisa que é extremamente rara, extremamente fora do padrão de vida normal para a nossa empresa. Por último, eu falei, né, muito sobre a resposta autônoma. O que é a resposta autônoma? A resposta autônoma não é uma coisa, mas é aquela capacidade, é a permissão da IA de dizer: ok, eu entendo esse ecossistema, eu entendo que tem uma coisa anômala e eu posso fazer alguma coisa para conter, para minimizar o impacto. O que é essa alguma coisa? Na verdade, é uma coleção de coisas. Nesse caso, são 34 coisas que a IA quis fazer, poderia ter feito e poderia ter tido a capacidade de fazer para limitar o ataque. Essas aqui são só uns exemplos. A gente está vendo, né, muito blocking, matching connections por determinado tempo, e essa pode ser de uma máquina para outra máquina. Temos, claro, o Quarantine Device Action para uma determinada ação ou por tempo. E também temos aqui Enforce Pattern of Life, que permite aos usuários daquele dispositivo de continuar a trabalhar, fazer o normal funcionamento da vida deles, mas só permitindo aquelas que são consideradas as normais atividades para esse dispositivo, esse usuário. O que acontece? Como é que isso começa? Bom, como o Léo falou, 40% na segunda metade do ano das atividades começam com alguma vulnerabilidade que estava voltada para o mundo externo. Então aqui, Léo, que tipo de Obrigado, Mário. vulnerabilidades existiam? São várias, a gente vai compilar as mais vistas, né, ao longo do ano no nosso SOC, mas a maioria delas, exploração de alguma falha de validação de autenticação ou de algum formulário de input de dados, seja ele para durante a execução do programa após a autenticação ou pré-autenticação, e alguns deles, em alguns casos, de autenticação, mas também tem SQL injection, tem uma série de outras vulnerabilidades que foram exploradas ao longo do ano. Tá? Obrigado. Bom, aqui a gente vai falar das mais importantes ou das que a gente viu com maior número ao longo do SOC. Então, vulnerabilidades que atingiram dispositivos de firewall da Palo Alto que utilizavam o PAN-OS foram 3 vulnerabilidades ao longo do ano. A mais importante, mais significativa delas aconteceu no final de novembro, ali próximo ao final de novembro. Esse é o caso que a gente vai entrar em detalhes, tá? De novo, o objetivo, de novo não, dizendo que o objetivo não é fazer detração de nenhuma dos softwares que estão aí. É muito normal existir vulnerabilidade em qualquer software, a gente sabe disso. Mesmo que os testes de segurança sejam colocados antes que esses softwares sejam publicados, é possível que eles não tenham sido descobertas antes, essas vulnerabilidades, enfim, acabam sendo descobertas por atacantes depois. Então a gente vê Palo Alto e PAN-OS relativos a mecanismos de edge. A gente vê Ivanti Connect Security, Policy Security, que são 2 softwares da Ivanti que foram amplamente explorados. FortiGate, FortiManager e FortiClient EMS, também relacionados a firewall. A gente vê um File Manager Transfer da Clios, que é um dos queridinhos, um dos alvos mais queridos dos ransomwares, que são esses File Transfers, que geralmente são alvos de valor, porque tem muito arquivo, tem uma série de dados importantes trafegando ali. JetBrains, que é um software que auxilia DevOps, faz deployment de software, uma série de outras atividades.
Click Sense Enterprise, não sei se o nome correto, se a pronúncia correta é esse, mas acho que sim, e o ConnectWise. Então a gente vai falar rapidamente sobre cada um deles e no final eu vou entrar no detalhe na vulnerabilidade do Palo Alto. Para todas essas vulnerabilidades, existe um artigo do blog, então lá vocês vão ver o detalhe técnico, o passo a passo, o ciclo de vida do ataque inteiro, com screenshots, com detalhes, com IOCs. Isso tudo é gratuito. E no final, ou na parte de baixo aqui de cada slide, como vocês podem ver nesse, existem QR Codes. Neste caso, são dois, porque são dois artigos diferentes, mas esses QR Codes são os links do blog. Lembrando que esses links também estão no relatório. Se você baixar o relatório, cada uma dessas vulnerabilidades tem um link para o artigo do blog no final. Tá? Então, falando sobre as primeiras relacionadas ao Palo Alto, nós vimos aí essa tendência de ataque aos mecanismos de proteção de perímetro, ou de borda, ou de edge, como queiram chamar. Para o caso da Palo Alto, a gente viu command injection, falha na validação de inputs, autenticação, bypass de autenticação e command injection. A vulnerabilidade de command injection foi a mais perigosa e aqui a gente viu sendo explorada com um impacto maior, porque permitia injeção de comandos no sistema operacional do Fire. Eu não vou me adiantar muito, porque a gente vai dar detalhes daqui a pouco, mas a gente viu dois malwares mais comuns sendo usados em campanhas de exploração dessas vulnerabilidades, que são o Spark, que é um backdoor para persistência de acesso dos atacantes, e o Spectre, que é um Remote Access Trojan para também persistência. Próximo slide, Mari, por favor. Desculpa, só um minutinho, Léo, porque tem um círculo grandão aqui vermelho. Observem bem Verdade. que aqui é o nosso N10 negativos. Alessio, eu não sei, acho que aqui a gente precisa um momentinho só para pedir todo mundo uma participação no Q&A ou no chat. Claro, então vamos lá, estamos disponíveis aí. Pode mandar, pessoal, que eu estou lendo aqui. Então, o que acontece? Essa alerta que foi gerada dentro de um ambiente de um cliente no dia 26 de março, que foi 2 semanas, aliás, mais de 2 semanas, né? O Léo fez a conta dos dias antes da vulnerabilidade ser publicada oficialmente no dia 11 de abril de 2024. Então, estamos falando, era 16 dias, Léo, que você calculou? 16 dias. 16 dias. 16 dias. Então, a gente precisa de um nome. Negative 6, negativo 16 day OS? Não sei, Zero Day é muito mais fácil. Menos 16 é menos elegante. Então, a vocês uma Uhum. sugestão de nome. Alessio, alguma ideia? Vamos. De pronto assim, não, Mariana, pegou de surpresa, hein? Essa é Vou deixar para o difícil. pessoal. Essa é difícil. Vai ser difícil. Vamos 16, lá, assim, não é um pessoal. número tão elegante, mas é um trend, né? Isso acontece. E por que que acontece? Porque é aquela coisa, não interessa o que é anomalia, é estranho. Então, vai ter uma detecção. E essa capacidade depois do time de ter conseguido correlacionar exatamente a campanha, acho sensacional, Léo. Parabéns para a equipe. Agora eu te deixei Obrigado, para o Mari. próximo slide. Obrigado, ótimo. Eu tinha esquecido disso. Obrigado por ter. Bom, agora a gente vai falar das vulnerabilidades subsequentes. A gente viu mais duas relacionadas a dispositivos aqui nessa página de borda, de edge, os que sejam, que são o FortiGate, os firewalls e o FortiManager. E aí umas strings externas poderiam ser enviadas para as aplicações para bypassar. No final do dia, é um bypass de authentication também, permitindo o controle desses dispositivos aos atacantes, tá? E aí, o resultado disso, execução de comandos no host, payload retrieval, que é executar comandos no host para que ele baixe malware, ou baixe dados, ou baixe código para dentro dele, e também o uso disso para vazamento de informações sensíveis, que pode ser uma ACL, a lista de portas publicadas, enfim, o que quer que seja. Um dos pontos importantes neste caso, especialmente sobre o caso da Clio, é que este File Manager, que também falhava na validação de dados de entrada, permitia o upload de arquivos. Aqui a gente está chamando de arquivos de tipos perigosos, mas são arquivos que podem ser malware, qualquer outra coisa, ou scripts, o que quer que seja, e acaba permitindo, de novo, a execução de comando via PowerShell, para controlar a conexão desse dispositivo a endereços maliciosos para que eles pudessem fazer ali algum tipo de CTU ou alguma coisa. E foi bastante percebido pelo nosso SOC, né? A gente observou bastante
o uso, a exploração dessa vulnerabilidade, apesar desse software não ser tão comum aqui no Brasil, é um software que é bastante utilizado mundo afora, e nós percebemos, principalmente em outubro, que a vulnerabilidade foi publicada, um patch foi feito pela Clio, e mesmo assim, com o patch publicado, o CLOP, que é um ransomware group, conseguiu bypassar o patch e continuar explorando a vulnerabilidade. Ou seja, a gente vê o quanto esses grupos de ransomware têm capacidades avançadas, que mesmo depois da vulnerabilidade pateada, eles conseguiram achar alguma outra forma, não sei se na mesma vulnerabilidade, se o patch não foi suficiente, mas foi o único grupo que foi capaz de explorar mesmo depois do patch. Certa determinação. Exatamente. Eles têm bastante tempo, né? Diferente dos times de defesa. Posso passar adiante? Pode, obrigado, Mário, por favor. Bom, JetBrains, que é esse software de controle de deployment, bastante usado por DevOps, também é uma falha de autenticação, tá? Uma vulnerabilidade não tão crítica do ponto de vista do outcome dela, porque a gente viu exploração via crypto mining, mas que também vai consumir recursos. E uma vez que os atacantes também têm bypass de autenticação, com bastante tempo disponível, eles podem tentar achar alguma falha interna dentro do software e explorar para tentar executar comandos no sistema operacional, que é geralmente o objetivo principal dos atacantes, porque tendo command injection ou capacidade de execução de comandos, eles conseguem controlar a operação desses dispositivos. Mais uma relacionada a dispositivos de rede, aqui é um gerente do FortiClient, o FortiClient EMS, uma vulnerabilidade de SQL injection, e aí nós vimos bastante coisa associada a essa vulnerabilidade do ponto de vista de atividades maliciosas, tá? Validação de exploits, eu vou explicar isso já já, quando a gente for falar das vulnerabilidades de Palo Alto. Uso do Sliver C2, que é um framework de Command and Control. Várias ferramentas de RMM, que são Remote Management Tools, ferramentas válidas. Pode ser um RDP da vida, pode ser um Ndesk, Atera, Slapshot, ferramentas válidas de gerenciamento remoto, tá? E o uso dessas ferramentas válidas é justamente para mascarar a intenção maliciosa por trás do uso delas, tá? Aí outra série de atividades como reconhecimento interno, escalação de privilégio, etc, etc, tá? Podemos ir para o próximo, Mário. A vulnerabilidade encontrada no ClickSense Enterprise foi uma vulnerabilidade Path Traversal e de HTTP Request Tunneling, ou seja, Path Traversal a gente consegue acessar recursos dentro do web server que não deveriam estar disponíveis através da aplicação em si. Ou seja, dependendo do nível de Path Traversal, a gente pode acessar arquivos sensíveis que contêm credenciais, sejam servidores Linux ou Windows. Esses arquivos podem ser usados para tentar fazer o decrypt ou o uso de pass the hash, alguma informação importante. E outro ponto muito importante, mais uma vez associada com grupos de malware. Dessa vez a gente viu o Cactus Group usando bastante essa vulnerabilidade para conseguir ter sucesso nas suas investidas, né, de ransomware. Então, eles exploravam a vulnerabilidade do ClickSense para conseguir injetar o malware dentro das redes. Tá? E, por último, o ConnectWise Screen Connect, que também por conta da má validação dos campos de entrada ou dos nomes de path, permitia não só o path traversal, como bypass de autenticação, de novo, o outcome que nós todos já sabemos, execução de código remoto, download de executáveis para dentro do endpoint, conexão para endpoints maliciosos e assim por diante. E agora sim, a última que eu acabei pulando uma, Mário, por favor, próximo slide. A Ivanti, obrigado. Nós vimos aqui nas vulnerabilidades da Ivanti que a própria Ivanti, em 10 de janeiro de 2024, avisou o público, uma vez que ela tomou conhecimento das vulnerabilidades, que poderia haver um grande impacto, dada a severidade da vulnerabilidade, de novo, Authentication Bypass e Command Injection no final do dia, que as vulnerabilidades permitiam. E aí, houve uma exploração, obviamente, em larga escala, dessa vulnerabilidade.
mais uma vez, um software que não é tão comum no Brasil, mas é usado em larga escala no mundo, e 1,5% dos 26 mil dispositivos Ivanti CS que estavam expostos para a internet, isso é um dado coletado pela Darktrace, mas não do nosso SOC, através de informações que a Ivanti forneceu. 1,5% desses dispositivos, ou seja, 390, obrigado pela conta, Mari, foram explorados. É um número muito alto. Se a gente está falando de 390 companhias ou organizações diferentes que podem ter sido severamente comprometidas através de uma vulnerabilidade em um software. Agora, vamos voltar para o nosso menos 16 dias. Obrigado, Mari. Bom, aqui a gente está falando das 3 vulnerabilidades principais que foram publicadas acerca da Palo Alto, ou seja, tanto nos firewalls em si, quanto no PAN-OS ou qualquer outro dispositivo que usa PAN-OS, normalmente os firewalls em si, tá? O que a gente viu foram 2 vulnerabilidades que aconteceram no início do ano, com um grau de criticidade um pouco menor, mas a tendência, aquela tendência que a gente comentou de que 40% das campanhas percebidas ou observadas no primeiro semestre eram ataques a dispositivos de borda, a dispositivos de rede. Por quê? Porque a maioria das companhias usa esses dispositivos, se não todas, eu acho que eu desconheço alguém que não use firewall, que não use IPS, que não use ferramentas de proteção de borda, tá? Então, o que os atacantes fizeram? Usaram essas tecnologias como target, uma vez que a gente sabe que ataque de engenharia social, phishing, está cada vez mais difícil por causa do avanço dos mecanismos de defesa. Vide a nossa própria tecnologia de proteção de e-mail que usa IA para detectar anomalias, o que quer que seja nos e-mails, é bem diferente de uma solução baseada em assinatura. Então, os atacantes, percebendo a maior dificuldade de sucesso nisso, mudaram o foco. Obviamente, essa é uma percepção do SOC da Darktrace, como a Mari falou, outros reportes podem mostrar alguma coisa diferente, tá? E apontaram seus canhões para essas ferramentas. As vulnerabilidades que foram principalmente exploradas no começo do ano, ou pelo menos os maiores alvos, foram a do Palo Alto, a 3400, a gente tem o CVEs, isso está nos artigos do blog para vocês verem lá, 2024-3400, e a do Fort Manager, 47575, tá? Tudo bem até aí. Foram vistos alguns casos de exploração, mas o caso mais crítico ocorreu a partir de 8 de novembro. Por quê? Tá? Com a vulnerabilidade 2024-0012 e a 0015, nós vimos uma vulnerabilidade no PAN-OS que permitia execução de código remoto com privilégios de root. E, obviamente, todo mundo sabe que mesmo esses firewalls ou todos esses dispositivos de rede que são fechados, que você não tem acesso ao sistema operacional, rodam em cima de um sistema operacional, normalmente um Unix, e se você tem como execução de comando com root level ou com root privilege nessas caixas, você controla a execução inteira da caixa. Tá? Então, o que a gente percebeu foi a exploração dessas vulnerabilidades, e a partir do momento que esses atacantes conseguiam fazer o bypass da autenticação e começar a executar código remoto nesses dispositivos, o que a gente percebeu foi esses dispositivos fazendo conexões estranhas ou incomuns, que partiam do próprio dispositivo. Normalmente, quando a gente analisa conexões vindo desses dispositivos, elas são conexões que foram forwarded. Um cliente pediu um acesso à internet ou pediu para acessar algum IP, essa requisição é avaliada pelo firewall, o firewall vai fazer a crítica dessa conexão, a crítica do ponto de vista de permite ou não permite, o que quer que seja, e faz o encaminhamento adiante. Essas conexões que a gente percebeu, e é aquela do dia 26 que a gente mostrou lá atrás, é uma conexão que se originou a partir de um dispositivo firewall, a partir de um firewall da Palo Alto, usando Cur. Para quem tem mais familiaridade com a administração de sistemas, o Cur é primo do wget, um pouco mais avançado, que é quase um client HTTP, ou que permite a gente fazer uma enorme gama de requisições para IPs, sejam externos ou internos. Tá? Então, o que a gente percebeu? Acessos a ambientes incomuns, ou IPs, ou domínios incomuns, usando esses comandos de cur, wget, principalmente cur, e depois,
por subsequência disso, download de software estranho ou de arquivos TXT, mas que no final do dia, a gente vai ver já já, eram scripts encodados, e logo na sequência disso, a validação dos exploits, do primeiro estágio do exploit, através dessas conexões para esses domínios OWASP. OWASP são Out of Band Security Testing. Foi introduzida pela Burp Suite, que você manda um comando para a aplicação web e você valida se ela está recebendo ou não o exploit, porque ela não te devolve nenhum resultado, como se fosse um blind SQL injection. Você valida esperando uma conexão para um domínio que seja out of band, que é este caso. Então, a gente viu os firewalls fazendo conexão com isso, e aí a gente tem depois, Mário, próximo slide, por gentileza, um exemplo dos códigos maliciosos que foram baixados como um primeiro estágio, tá? Um deles, inclusive, virou um web shell, que era um web shell em PHP chamado de y.sh instalado no firewall, que permitia que os atacantes tivessem um web shell remoto para administrar o sistema por ali, tá? Daí, uma vez que eles têm comandos em root level e um web shell, para dentro da rede eles já estão. Então é só escolher para que direção eles vão. E uma vez em posse o controle total do firewall, eles conseguem executar o que vocês imaginarem, né? Download de código malicioso, exploração lateral, uma série de outros ataques. Mari, a gente pode ir para o próximo slide, por favor? E é exatamente isso que a gente vê. A gente vê, isso é o endereço de um firewall fazendo inúmeras requisições para fazer downloads, que aqui depois isso foi analisado e foi detectado como parte de um payload, tá? Estágios de um payload. A gente vê o firewall fazendo chamadas para essas URLs um tanto estranhas para baixar mais dados e aí sim permitir um canal de persistência, command and control, etc, etc. Podemos seguir, Mari, por favor. Bom, vamos então seguir para o próximo segmento, que é a nossa Bingo from the SOC. Então, o que acontece aqui? Todos os meses, o nosso SOC também produz um relatório com o Inside the SOC, que são as maiores, são as maiores campanhas, os mais vistos, não lembro. São os top hits do SOC. São os pics do SOC. Então, o que vamos fazer? A gente nós organizamos aqui, por mês, cada um dos 5 top e estão nessa fichinha de bingo. A gente aqui, digamos, fizemos uma concretização das categorias. Então, já vamos entrar aqui, mas só para olhar rapidamente a pontuação. Se vocês tiverem uma situação de ransomware no determinado mês, vocês ganham 1 ponto cada. Então, a gente já vai voltar para a fichinha e cada um de vocês vai poder nos dizer quantos pontos vocês ganharam no bingo. E qual é o ponto aqui? É de compartilhar e entender que tem essas tendências, não são simplesmente para a gente fazer esses relatórios porque são simpáticos e geram conteúdo, mas mais importante é para a gente conseguir aproveitar das aprendizagens, das incidências, né, daquilo que acontece com uns ao outro, para a gente compartilhar isso e tentar evitar que isso aconteça de novo. Então, ransomware aparece, acho que em 8 meses, a pontuação está inversa ao número de vezes que acontece. Se vocês tiveram ransomware, parabéns, só 1 ponto. Mas um Living Off the Land, um Cider Threat, um Crypto Mining, um Purple Fox da vida, isso já, parabéns, é um pouco mais raro. Aconteceu, acho que 1 vez cada nesses. InfoStealer, LDAP Reconnaissance, então vocês ganham 8 pontos. Então eu tenho, assim, uma curiosidade. Vocês vão compartilhar com a gente a sua pontuação? Não sei. Ou, de repente, conseguem acabar a fichinha de bingo de todas as 5 de um determinado mês. Aquele que eu sempre acho engraçado são, claro, os ataques de phishing and email. Por quê? Eu acho que tem muita comédia em volta disso, né? Historicamente se fala, mas como é que você fez clique? Era, obviamente, uma fraude. Sim, tem muito que é reportado em volta disso, mas também é verdade que com a disponibilidade de ChatGPT e GenAI, os Large Language Models, a facilidade com qual informação pode ser achada sobre uma qualquer pessoa, nós 3 aqui, por exemplo. Então, a gente vê um aumento muito grande no phishing and email, que realmente fez top 5 em março, em maio, em junho, em julho, novembro e dezembro também. Então,
metade do ano, né? Já é 50%. Léo, algum desses o seu favorito? Ah, eu vou falar que eu adoro, assim, é que a gente só colocou as categorias, né? Bastante coisa de command and control, porque gera muito trabalho para a gente identificar tudo que aconteceu antes até chegar lá. Então é um dos preferidos do SOC, do time. É, engraçado. Isso eu acho que também mostra os nossos backgrounds, né? O e-mail, eu acho que eles são interessantes porque tem um elemento de curiosidade, de o social engineering que foi por trás, e em vez de você e o seu time que gostam mesmo de ir lá e procurar dentro dos Escovar logs. os bits. Alessio, algum favorito aqui para você? Eu gosto muito do e-mail, né? Porque 90%, mais de 90% dos ataques, eles são oriundos ali do e-mail, né? Com certeza. Então, é a facilidade, por mais que nós conscientizamos ali os colaboradores, a gente leva esse discurso também como em tecnologia, né, de não só ter ferramenta, mas também trabalhar o processo de conscientização, ainda mais falando aqui no Brasil, né, trazer um dado aqui que é bastante legal da gente abordar o tema aqui. O Brasil é o quinto maior país atacado globalmente, né, isso é público, né, e o e-mail ele é a porta de entrada, né, então eu gosto muito desse tema ali para trazer isso para a gente aqui. Com certeza. E essa coisa que você falou, né, que o Brasil é o quinto país mais atacado, e a gente vê isso ainda mais em um segmento específico, que é o nosso próximo capítulo do nosso webinar de hoje, que é o setor de saúde, healthcare. Então, o que acontece? Já no relatório de 2024, foram dois segmentos que foram destacados, o de saúde e de energia. E o de saúde, a gente quer compartilhar com vocês algumas coisas interessantes, por quê? Porque para essa pesquisa que foi feita no relatório não só de 2024, mas inclusive para um segundo relatório que vai ser publicado agora, mês que vem, que é olhar especificamente healthcare em três geografias: Estados Unidos, Inglaterra e Brasil. Por quê? Porque o setor de saúde é um setor que também vem mirado, muito frequentemente, por ter uma grandíssima superfície de ataque, com o aumento de dispositivos médicos conectados à internet, então, todos aqueles IoT devices que são devices médicos no final, e também um fato histórico que os hospitais, fora os recordes de pacientes, fora as informações privilegiadas sobre os pacientes e os recursos humanos dos médicos, não eram segmentos que levavam grandes investimentos na cybersecurity. Então, é um segmento que já vem um pouquinho atrasado em relação a alguma das outras indústrias. Nesse nosso relatório, foram três aspectos cruciais que foram analisados. Quais são os APIs e os vetores de ataques que são os mais usados pelos cibercriminosos? Como que o cenário de ameaça mudou de forma dramática a seguir do ataque de WannaCry de 2017 de ransomware? Ainda mais porque na Inglaterra, os NHS, o National Health Service, foi impactado de forma quase desproporcionada comparado com os outros setores na Inglaterra que também foram afetados, e como também que o aumento da adoção, como eu já falei, dos dispositivos IoT estão transformando essas ameaças cibernéticas no setor de saúde. Então, um health check cibernético. Tem piadas a serem feitas aqui. Comentei, então, esse relatório vai ser publicado em breve. Uma das coisas que vão ser destacadas no próximo relatório, que ainda não estão naquele de 2024, é o fato que, especificamente no Brasil, tem segmentos de ataque que olham e procuram empresas de médio tamanho, né? Então de médio porte, e com muito foco em aquelas que são as clínicas de cirurgia plástica. Por quê? Porque o Brasil é o segundo maior país com a classificação de número de procedimentos estéticos realizados em cada ano, uma média ano. Eu fiquei sabendo que a Turquia está aumentando muito o investimento de medical tourism para a cirurgia plástica, então talvez aqui na Europa a gente veja a Turquia virar o próximo polo. Mas então tem essa característica, que aí faz uma dinâmica muito estranha no ransomware, que é
diferença daquilo que acontece nos Estados Unidos e na Inglaterra, quando tem um ataque ransomware, quando tem uma exfiltração dos dados, e aí a ameaça de publicação dos dados é feita com a companhia que sofreu o ataque, no Brasil, em vez não. A ameaça não é feita contra a companhia, não é feita contra a clínica, mas sim contra os pacientes. Excelentes. Exatamente. Então, o que que acontece? O vazamento de dados inclui também fotos, o antes e depois de procedimentos cirúrgicos, de cirurgia plástica. Então, assim, essa ameaça de, sabe, de vergonha, de humilhação, de dizer para os pacientes, olha, tenho suas fotos, vou publicar suas fotos nas redes sociais, a menos que você não pague um resgate. Então, tem aqui uma dinâmica um pouco diferente que também vamos ver na próxima slide daqui a um minutinho, que realmente o índice da reclamação dos pacientes no Brasil, por vez, torna-se muito mais alto do que das outras geografias. Então, uma dinâmica que, mesmo se no fundo é a mesma ameaça, ou seja, é ransomware, mas é ransomware tropicalizado. Outra importante distinção é que no Brasil, com a entrada do LGPD, o LGPD também foi escrito de uma forma muito uniforme, né? Então é um one size fits all quase. Aliás, esse é uma slide à frente. E isso está criando umas grandes dificuldades para as empresas conseguirem adaptar a legislação do jeito que ela foi escrita, porque foi escrita uniformemente para as grandes empresas e também essas menores. Eu acho que aqui a IA, os relatórios, as experiências conseguem abaixar um pouco aquele que é o medo e o critério em volta do investimento, e a gente consegue, então, aproximar mais a realidade de investimentos da IA para também companhias que, de repente, acham, ah, não, uma coisa muito fora do meu alcance, tem que fazer o básico antes, né? Sim. Então, lembramos também que em 2021 o grupo de ransomware Lapsus tinha lançado um grande ataque cibernético contra o Ministério da Saúde no Brasil. Então, esse é um tema que eu acho vai continuar sendo importante, foi importante desde 2021. Eu acho que é uma coisa que o público brasileiro já tomou nota e vamos continuar a ouvir mais. Principais descobertas do relatório que vai ser publicado proximamente, brevemente, até gostaria de ter esse relatório pronto, mas aqui também a gente pode compartilhar essas principais descobertas. Para mim, não tem nada assim de fundamentalmente diferente, senão esse último ponto, o ponto número 8. Não há diferenças significativas no volume de ataques cibernéticos direcionados ao setor de saúde entre esses três países. Ou seja, o Brasil está no leaderboard junto com os Estados Unidos e a Inglaterra nesse aspecto. Léo, você tinha um outro ponto que você queria destacar aqui, não era? É só um comentário sobre se a gente fizer um retrospecto, obviamente, um pouco antes de 2024, principalmente na época da pandemia, tivemos vários casos de ataque ao setor de saúde com impacto muito grande, de laboratórios famosos, hospitais muito famosos, e houve um vazamento de dados, de informações extremamente sensíveis, informações médicas são absurdamente sensíveis, de muita gente, assim, de todos os pacientes que já tiveram, que têm ficha no hospital, que tinham ficha no hospital, no laboratório em questão, com a exposição de alguns desses dados, enfim, o impacto talvez não tenha sido muito grande do ponto de vista organizacional, de parar a operação de uma organização, mas para várias entidades ou pessoas isso tem um impacto muito grande, enfim, por conta do nível de exposição das informações, pela exposição das informações que são de um nível muito sensível. Então, era só um comentário rápido. Obrigado. Obrigada, Léo. E agora, por último, a segunda seção, setor que eu tinha falado que tínhamos destacado era aquele de energia, que é menos relevante, eu acho, aqui para o nosso público, inclusive quando a gente estava pensando, né, nos logos que o Alessio nos trouxe, mas muito importante para qualquer agrobusiness, todos os businesses também que tem uma parte de operacional, de produção, é essa questão de Operational Technology, ou OT. Até pela Legal, parte de Mário. automação, né? A gente percebe, falando um pouco da nossa realidade aqui e onde que nós estamos no Centro-Oeste, né, Goiânia, e é muito forte o agro. E o agro,
hoje ele é uma agroindústria, né? Então faz sentido sim trazer isso e a gente aprofundar um pouco mais, porque a gente vê muita essa parte de automação industrial ingerido aqui dentro dessa indústria que nós temos muita força, né? Que é um dos motores também que move o Brasil hoje, é o agro. Então, temos que ter um olhar crítico, como temos também para a saúde também. E, inclusive, Léo, se você me permite rapidinho, é essa Claro. ponte que aumenta, de novo, a exposição de dispositivos que não tinham sido criados inicialmente com a ideia de estarem voltados à internet, por causa de uma demanda, de uma eficiência de business que está aumentando, estamos sempre mais conectando dispositivos e sistemas que não tinham sido pensados para serem abertos, não tinham imaginado essa utilização quando tinham sido criados. Então, segurança não estava desenhada também no modelo de negócio do software, principalmente. E essa convergência de IT e OT, então, aumenta também, eu acho, e vai nos empurrar a aumentar e a expander aquilo que a gente considera ser um ataque OT. Porque Léo estava me falando que no relatório não teve um ataque que teve origem no sentido, no ambiente de OT, certo, Léo? Então, como é que a gente está entrando nesse espaço? Até se me permite, até mesmo antes do Léo, a gente tem um outro fato também que ninguém previa, que é a IA generativa agora, né? E ela vem muito de encontro hoje. Então, assim, você consegue ter ataques para ambientes IT ou OT utilizando a IA generativa. A gente sabe que a IA generativa também é uma nossa aliada, mas os nossos atacantes estão usando ela de uma forma muito massiva, né? Com certeza. E obrigado, vocês dois, porque o gancho que vocês trouxeram, eu vou puxar, é muito importante porque, se a gente olhar para as tecnologias operacionais, ou TI, no passado, e não um passado muito remoto, muito distante, a maioria dessas tecnologias, pensando no chão de fábrica, no agro, onde quer que elas possam ser aplicadas, geralmente eram operações segmentadas, isoladas da rede, em que a operação era assistida por seres humanos, a leitura dos sensores era feita por seres humanos, em telas, relatórios. E hoje em dia, telas locais que não estavam conectadas para nada, era tipo o monitor da máquina de operação X, por exemplo, ou um sensor que estava lendo a operação dessa máquina. Hoje em dia, por conta de análise de dados, de inteligência, de melhoria na produção, melhoria de processo, tudo isso, é ideal que se tenha esses dados transformados em dados computacionais para que toda a inteligência possa ser aplicada ali, ainda mais com o advento de inteligência artificial, justamente para esses ganhos na produção. Essa interoperabilidade, que não existia antes e para quais esses dispositivos não haviam sido desenhados originalmente, apesar de o hardware do dispositivo funcionar, tal, poder ser utilizado, a gente vê equipamentos industriais que ficam na indústria por 50 anos operando perfeitamente, ou até mais. Mas o software acaba não recebendo tanto cuidado assim, tantas atualizações. Por quê? Justamente não foi feito para ser conectado. O advento dessa integração com o IT acaba criando pontes, que foi o que você trouxe bem, Mário, entre os dois ambientes. E uma exploração que acaba começando no ambiente IT pode acabar espirrando, e que foi o que a gente viu, né? Nenhum caso diretamente associado ao OT, por quê? É muito raro que se veja roteadores OTs ou rede OTs com a cara exposta para a internet, com IPs publicados. Pode ser que aconteça, de acordo com uma necessidade de manutenção, o que quer que seja, muito raro, ou por um acidente, ficou publicado e ninguém viu. E aí sim a gente vai depois falar um pouquinho mais detalhes sobre o FOST Group, que é um malware que foi adaptado para OT, mas ele explora justamente esses casos. Tá? Então, Mário, eu acho que eu vou pedir para a gente seguir para o próximo slide. Se você tiver qualquer comentário, fica à vontade. Não, você ia falar, não daqui a muito depois, não, porque só temos mais 3 minutos, inclusive. Exatamente. E eu sei que o Alessio quer mostrar o QR Code da pesquisa, então a gente tem que chegar ali nos próximos 2, ou menos. Eu estou com o olho no relógio correndo aqui. Bom, Ótimo. eu vou ser super rápido, tá? Antes de ir para o Post Group. Darktrace foi incluída pelo Gartner no quadrante mágico de 2025 para CPS, que são Cyber Physical Systems.
nome fancy para OT ou novo nome para OT, enfim, como um visionário, porque a forma com que a gente faz é bem diferente das outras tecnologias. E se a gente olha na posição dos quadrantes de líderes, a gente vai ver que estão lá empresas que são amplamente já estabelecidas, 100% focadas em OT, mas que usam uma abordagem um pouco mais tradicional. Por isso que a Darktrace a tendência é que a gente vai crescendo bastante nesse quadrante para chegar, então, nos líderes com bastante visão. Atividades suspeitas que são percebidas migrando do ambiente de IT para OT. Uso de RDP para conexão com o dispositivo de HDMI, para controle dos dispositivos SCADAs, leitura de dados dos sensores ou reprogramação. SMB-V1, softwares muito antigos. SMB-V1 permite acesso anônimos ou guest, a não ser que isso tenha sido desabilitado. É raro a gente ver isso desabilitado, tem que ser um pessoal muito cuidadoso, ou que tem tempo para pensar nesse tipo de coisa. E soluções externas partindo de servidores SCADA, que aí já é um outcome das explorações. Podemos ir para o próximo slide, Mari? Vou ser super rápido. Vamos saltar esse e pedir para as pessoas que vão ler em casa, tá Perfeito. bom? Já estamos em 59, então eu acho, gente, muitíssimo obrigada por ter participado até agora. Eu vou devolver aqui a slide do Alessio. Por favor, apontem o QR Code mais uma vez para essa pesquisa de satisfação. Vamos lá, pessoal. Então, primeiro, quero agradecer aqui a Mari, né, e o Léo por estar participando conosco aqui mais uma vez desse webinar, né? Nós trouxemos aí um relatório bastante relevante, né, que vem nos apontando como é o cenário de ameaças globalmente, o que a Darktrace tem pensado. E a ideia aqui, primeiro, também entender de vocês o que vocês querem para os próximos webinars, por isso que a gente tem esse QR Code aí com essa pesquisa de satisfação, e colocar também o nosso time aqui também à disposição, né? Cibersegurança é um tema bastante extenso, a gente falou aqui por volta de 45, 50 minutos, né? Trouxe algumas informações, mas o time da IN, como também o time da Darktrace, está posto aqui para aprofundar e entender a necessidade de cada um de vocês aí para a gente melhorar as nossas defesas cibernéticas, né? Então, agradeço aí. Esse material, ele depois vai ficar publicado também nos nossos meios de comunicações, então isso vai lá para o nosso YouTube, isso vai lá para o LinkedIn, isso vai lá para o Instagram. Então, é agradecer aí a presença de todos, agradecer novamente a Léo e Mariana aí, e respondo, por gentileza, a nossa pesquisa, que isso é um motor de melhoria aqui para nós, os nossos futuros webinars. Tá bom? Léo, Saba, fique à vontade aí. Obrigado, Alessio. Obrigado, Mário. Foi um prazer. E obrigado a todos que tiveram paciência para ficar com a gente aqui. Muito obrigado. Tranquilo. Obrigado, Mari. Até mais, pessoal. E assim. Vou fechar aqui. Abraço. Tchau, tchau.